Falando de Negócios, com Danilo Magri. Danilo Magri, bom dia, seja bem-vindo para mais uma entrevista aqui com Falando Negócios. Hoje, nesta terça-feira, presença ilustre aqui hoje, né, Danilo? É verdade, viu, Clemente? Hoje o Falando de Negócios está bem diferente, mas você vai ver lá no final da entrevista que tudo está conectado. Sim, e claro. Quando a gente fala de negócio, a gente pode falar de diversas vertentes de negócio e que muitas vezes o que não é óbvio nos ajuda na vida profissional, nos ajuda a também construir uma cidade mais próspera. E ter mais saúde com a cabeça e também, mais que é mais saúde mental, né? e física. Relaxamento, né? Exatamente, para trabalhar. Eu apresento ou você apresenta o nosso convidado Por favor, ilustre? você apresenta. Então eu vou apresentar. Hoje a gente está aqui com o Pedro Oliva, ele é canoísta profissional, foi recordista mundial em 2009 de salto em cachoeira a bordo de caiaque. Eu nem imagino a doideira que deve ser isso, ele vai explicar. E participou de expedições, é o único canoísta que participou de expedições nos 7 continentes do planeta. Atualmente ele se dedica a um projeto muito interessante, que é o desenvolvimento de atividades esportivas e turísticas aqui no nosso Rio Paraíba do Sul. Além disso, vários programas de televisão que ele produz, apresenta e realmente mostra o trabalho que ele fez, que é muito bacana, né, Danilo? Verdade, ele vai falar que é canal off, Faustão, Fantástico, realmente já viajou o mundo inteiro produzindo conteúdo de aventura e de turismo. Pedro, bom dia, né? Daqui a pouco a gente vai contar a sua história toda, aqui não vai sobrar nada para você. Brincadeiras à parte, bem-vindo. Conta um pouco mais então dessa história, dessa paixão pelo caiaque e o que traz você aqui hoje. Primeiramente, bom dia a todos os ouvintes, né? Eu entrei aqui nessa sala e me senti já com um novo nível profissional só por estar presente aqui com vocês. Muito obrigado. Pela voz eu já conhecia todos, né? Um respeito enorme por vocês, obrigado pela oportunidade. E eu estou muito contente de estar falando sobre um negócio economicamente muito lucrativo para a cidade, que é virar a cidade de frente para o Rio Paraíba. Né? E para a gente ter só certeza como tudo está conectado, o Danilo já cantou aí já o final da nossa conversa, que foi assim que eu estava me preparando. Uma das coisas é o dia que a cidade se virar realmente para o Rio, nós vamos ter uma cidade verdadeiramente saudável, as pessoas com uma saúde, lembrando que saúde engloba tudo, né? O bem-estar, e nós vamos passar a ser uma cidade desenvolvida, porque hoje nós somos uma cidade inteligente, referência no Brasil inteiro, a cidade que não é só a moda temporária, veio para ficar realmente. São José é um exemplo político, é um exemplo social, mas infelizmente ainda, no meu ver, somos uma cidade subdesenvolvida porque nós não estamos explorando o rio com o turismo, nós ainda estamos de costas para o Rio Paraíba e é um rio que agora está nos convidando, né? Eu estou convidando vocês para virem remar, para experienciar o Rio Paraíba, coisa que eu não faria 20 anos atrás. Né? Então a qualidade da água está muito melhor, já é possível desenvolver esse tipo de atividade, o impacto econômico vai ser enorme. Eu acho que uma das coisas que eu gostaria de tocar é no bolso das pessoas, dos investidores, porque a valorização imobiliária, quando isso acontece, tem um salto que é indireto, a gente não tem isso muito claro, né, nas nossas planilhas hoje, mas eu consigo comprovar que economicamente a cidade tem muito a ganhar. Claro que a minha preocupação maior é a questão da saúde, né, então desenvolvendo esse tipo de atividade a gente só tem a ganhar, né, Danilo? Você falou algo que tem frases que elas têm um poder muito forte, né, de impactar. Você falou assim, a cidade está de costas para o Rio Paraíba. E é verdade. A gente fala muito dos rios. Paraíba, também tem o Rio Jaguari. Só que a gente não vê esses rios no dia a dia. A cidade realmente ela foi construída virada para o outro lado. E a gente não tem esse costume de explorar o rio, seja para qualquer fim. Né? A gente acaba passando em cima da ponte, olha o rio lá embaixo, mas a gente não tem uma estrutura nas margens, a gente não tem esse tipo de incentivo de passeios no rio. E aí quando até alguém fala isso, agora vai ter caiaque no rio, a gente vai conseguir... A pessoa que talvez é mais antiga fala, né, impossível, o rio é poluído, aquele rio ali que eu conheci, difícil, né? Então, Pedro, conta um pouco mais, vamos inverter um pouco a pauta. Já vamos direto para o seu projeto. O que é explorar o Rio Paraíba do Sul? O que é trazer o caiaque para dentro desse rio? Como é que você pretende fazer isso? Aproveitar até o gancho para contar um pouco a minha história, né? Que eu acho que São José está ganhando muito com isso, que é essa geração que teve a oportunidade de viajar, conhecer o mundo e voltou para cá para desenvolver
e investir na cidade para ver coisas que a gente gostaria que viu lá fora e a gente está materializando aqui. E isso aconteceu comigo num processo, depois que eu terminei a minha viagem, meu sonho de vida ali, né? Que eu sonhei quando criança, que era conhecer os 7 continentes, ser o melhor do mundo em alguma coisa. Eu fui recordista mundial e eu voltei para São José e falei, o que eu vou fazer pela minha cidade, né? Viajei o mundo, mas e o meu rio aqui, né? O Rio Paraíba. Então eu procurei o INPE, o CEMADEM, o ITEM, nós fizemos uma navegação, eles me provocaram um desafio que eu naveguei o rio da nascente à foz, que é de Areias, onde o rio nasce. É muito importante as pessoas entenderem que são 39 municípios ligados diretamente ao rio, são milhares de cidades que estão, de alguma forma, dependendo dessa água, é uma fonte econômica das nossas indústrias, das nossas residências. E quando a gente fez essa navegação, surgiu uma frase através da Unesp que é: o rio é o espelho da sociedade. Então, quando a gente analisa a água, leva lá para o laboratório, mesmo depois de tratada, sai tudo que a cidade consome. É o plástico, é o combustível, é os remédios, o medicamento que a gente toma que vai através da urina. Então a gente tem esse equívoco ainda herdado de séculos e séculos, que começou na Inglaterra, que é jogar o esgoto na água que a gente bebe, sendo que 70% do nosso corpo é água. Então tem uma conta aí que não fecha, aí é o momento da gente inverter essa relação com a água, né? E aí a forma, né, na prática, como que a gente soluciona isso? Isso veio através de uma pesquisa da Unesp, que é aproximando a sociedade do rio. É a sociedade se empoderando do rio. Não é transferir para o poder público todo esse peso, essa responsabilidade, e sim a própria sociedade. Então a gente indo explorar o rio através da navegação, através do caiaque, que é a minha praia, né? Aliás, o Rio Paraíba, meu sonho é ver ele como uma praia, que a gente viaja para ir longe para explorar aí, ter o nosso lazer, e o lazer está aqui no nosso quintal. Então nós temos agora dia 30 de novembro, esse ano nós fizemos em formato de eventos. Próximo ano a gente vai ter essas atividades regular. Nossa meta é abrir um mapa turístico em São José dos Campos, com escola flutuante, com passeios de caiaque. E dia 30 de novembro a gente tem essa novidade que é o passeio de barco motor. Tinha muita gente reclamando que não queria nem se molhar, né, para fazer o passeio. Então nós estamos trazendo um bote inflável da Zephyr, super confortável, com tecnologia, para fazer um passeio no trecho ali do Urbanova. O trecho do Urbanova que eu chamo de Pantanal Joseense, pela quantidade de flores, pelas pássaros, pela qualidade da água. Para quem gosta de tirar foto e postar, é instagramável, é muito bonito mesmo, só que a gente não está utilizando. Então a forma do empreendedorismo hoje, em parceria com o Espaço Aqua, com o supermercado Vila Real do Urbanova, nós criamos uma dinâmica logística que é um sonho, né, que são 2 quilômetros de passeio, aproximadamente 45 minutos dentro da água, não é preciso saber remar, é um passeio para todas as idades, de crianças de colo até 100 anos. Né? A própria velocidade do rio já leva você do ponto inicial ao ponto final, é um passeio, é flotar no rio, basicamente a gente nem rema. Então a gente colocando essa atividade, né, é uma forma da gente convidar a sociedade, e a sociedade se aponderando, o poder público também vai fazer sua parte, né? Nós temos em Guararema hoje uma grande referência, que para mim foi um marco, a construção do deck do trampolim em Guararema, que eles resolvem para mim a minha maior preocupação, que é a segurança, que é convidar a sociedade a ela saber explorar o rio, aproveitar o rio de forma segura, que acidentes de carro em alguns lugares acontece todo o tempo, mas o rio, uma vez que acontece um problema, a gente tem um retrocesso muito grande nesse desenvolvimento. Então, tudo isso tem que ser feito com muita cautela. A sociedade tem que entender que não é consumindo bebida alcoólica, que não precisa ser usado colete salva-vidas, tem que ser feito com respeito a essa aproximação. E o deck do trampolim Guararema, para mim, foi uma grande realização de um sonho que nós passamos lá em 2015, deixamos uma mensagem, e hoje a gente tem um deck totalmente monitorado, com segurança 24 horas, e que o próprio espaço físico, a arquitetura, já educa o visitante. Então você chega lá, você já vê que as pessoas respeitam muito o local, e com aquela sensação de estar no que a gente chamava de primeiro mundo, né? Que hoje primeiro mundo é São José, né? Mas o que a gente chamava de primeiro mundo é essa sensação
de segurança e bem-estar, que é o que, né, eu estou acompanhando há 6 anos esse processo aqui em São José. Ainda não foi feita nenhuma construção do que a gente espera, mas eu acho que tudo tem o seu tempo também para isso acontecer. E a única cobrança que eu faria hoje é realmente um plano efetivo para São José edificar, usando toda a tecnologia, tudo que a gente desenvolveu esses últimos anos, algo que ajude a sociedade a se aproximar do rio de forma segura. E como eu falei para vocês, eu tenho certeza que todos aqui, os investidores, nós como sociedade, nós estamos convidando muito as escolas públicas e privadas para vir fazer parte dessas ações, né, para que a gente possa realmente dar esse passo importante, essa remada importante em favor do Rio Paraíba. Diz uma coisa, então, eu acho que bastante pauta sobre o Rio, sobre o que envolve o Rio como sociedade, até como oportunidade de negócios, mas sobre o evento do dia 30, então, Pedro, esse é um evento que, a princípio, ele começa de forma única, você tem a intenção de repetir esse evento no futuro, de transformar, de repente, esse local numa estrutura fixa para essa remada, para esse passeio? E como é que funciona efetivamente? Eu quero participar do passeio. Eu apareço lá, eu me inscrevo antes, como é que vai funcionar? O passeio do dia 30 de novembro, ele está aberto, né? A gente, pelo meu Instagram, Pedro Oliva Caiaque, ou pelo Espaço Aqua, você pode entrar, é super fácil fazer um cadastro pelo Simpla, comprar o seu ingresso e participar. Esse ano nós fizemos como eventos, até para sentir e também desenvolver nessa logística para tudo que seja feito de um desenvolvimento verdadeiramente sustentável, né? Mas no próximo ano a gente já está instalando uma estrutura permanente para colocar realmente no mapa de São José dos Campos o passeio de barco a motor e de caiaque no mapa turístico oficial. Nós abrimos também no Espaço Aqua atividades corporativas, nós criamos atividades para empresas levarem as suas equipes para aprimorar, para ter esse contato com a água. Lá tem um lago que foi totalmente restaurado, as nascentes, é um lago de água potável, de água de nascentes. Então a gente está, o próprio nome já diz, né? Espaço Aqua, conectado ao caiaque, com as minhas ações. A gente teve uma parceria assim ideal, perfeita, no ponto onde São José extrai a água para distribuir, tira a água do rio para distribuir na cidade. Então a gente tem um processo de educação ambiental, oferecendo trabalhos corporativos e com um foco grande nas escolas com as crianças, né? Porque eu acho que a gente tem um processo de restauração do rio que está faltando pouco para isso acontecer para os nossos filhos, né? Queria aproveitar, né? Eu sou pai da Petra, pai do Kaique, e a nossa preocupação para a próxima geração, eu acho que assim também os políticos, né? Não é competir um com o outro, a gente está trabalhando numa sucessão, construindo um processo que vai de geração em geração. Então é nesse clima que a gente está focado no dia 30 de novembro. E quem quiser se inscrever, eu estou até brincando que eu não estou convidando, estou convocando, porque a melhor forma das pessoas contribuírem, participarem, investirem no seu próprio futuro, nos seus próprios investimentos, é indo para o Rio Paraíba hoje e fazendo esse passeio com a gente, você vai estar contribuindo com esse processo. E Pedro, seu filho chamar Kaique, tem alguma coisa a ver com caiaque? A fonética está parecida, porque foi inevitável pensar nisso, né? O Kaique era para ser canoísta, mas o negócio dele é futebol e a Petra é de pedra, né? De Pedro. Legal. Então, mas a gente sempre, né, tem essa relação, acho que com nossos filhos, né? E eu acho que quando a gente pensa em filhos, é o maior amor que existe. E eu acho que é assim que a gente tem que olhar para o rio, né? Porque toda vez que a gente abre a torneira da nossa casa, é importante a sociedade entender isso. O chuveiro, a descarga, a água da cozinha, onde a gente cozinha a nossa comida, as fábricas, está vindo do Rio Paraíba. 70% do nosso corpo é água. Se a gente perguntar onde está o Rio Paraíba, poucas pessoas... A gente chegou a um número numa pesquisa que dava menos de 5% da sociedade sabe onde é o rio. E se eu perguntar para vocês onde é o rio, eu acho que vocês vão falar, está na ponte e tal, mas eu já vou até responder. O rio está correndo nas veias do nosso corpo, porque o nosso corpo é água, né? Então imagina, parece filosofia isso, mas isso a gente está falando de saúde, de economia e de expansão da consciência, que eu acho que é esse o processo. A gente tem estudos aí no Japão, na Suécia, que mostram que a sociedade que se virou de frente para o rio é porque expandiu a consciência. É isso que eu ia te perguntar, Pedro, nas suas experiências internacionais.
em países onde a sociedade já tem essa simbiose maior com o rio, essa consciência ambiental para com o rio. O que você imagina de oportunidade, né? O que você viu lá fora que você acha plausível trazer para o Brasil e trazer para a nossa região em termos de uma sociedade que se conecta com o rio, né? Então essa oportunidade das pessoas conhecerem o rio e de fazer o caiaque nos leva a qual o próximo passo? Como é que uma cidade pode explorar o rio de maneira sustentável e a favor da economia e do turismo? Danilo, primeiro é que não é só, acho que não é reclamando, né? E pegando exemplos aí de fora, a gente tem os países que atingiram essa evolução, eles têm já muito mais anos que o próprio Brasil, né? Vê quantos anos tem a cidade de São José dos Campos, quantos anos tem o Brasil, e a gente olha para países que tiveram essa expansão, tem 2.000 anos ou mais, né? Então nós somos uma sociedade jovem, então a gente está acontecendo esse processo agora, e a forma para isso acontecer, acho que é um desenvolvimento bilateral. Tem o poder público fazendo a sua parte, fornecendo um sistema de tratamento para você conectar o seu esgoto, e a própria sociedade. Hoje, São José é referência em diversas áreas. Uma delas é que ela foi a primeira cidade a oficializar a permissão que você trate o seu próprio esgoto com sistema de tratamento de raízes, por exemplo, que é fazendo uma caixa de concreto com entulho, pneu, plantas em cima, e você vai tratar o seu esgoto dentro da sua própria área, e ainda isso vai render alimento, porque a gente tem um preconceito muito grande com as fezes, com o esgoto humano, mas é muita matéria orgânica, é energia isso. Então a gente precisa ressignificar isso, e a exploração sustentável é construindo estruturas que ajudem a sociedade a se aproximar, desenvolvendo os passeios de barco, valorizando as comunidades de pescadores que aqui ainda existem, que tem muita história, os passeios de barco. A gente tem a inauguração hoje da Viragem Náutica, que é uma empresa que vai estar vindo assim, parece que a gente combinou 10 anos atrás o que a gente ia fazer hoje, para disponibilizar equipamentos e a gente ocupar o rio, né, de forma segura, lembrando que essa é a minha maior preocupação, colete salva-vidas, evitar ao máximo esse tipo de música alta, bebida alcoólica próximo do rio, isso não funciona, tá? Na maior parte dos ambientes eu acho que isso também não funciona, mas no rio todos os acidentes estão ligados a algum tipo de imprudência, e a forma sustentável para mim é essa, a gente vê que nesses países que aconteceram isso, a questão não é só ver água limpa, é você ver uma sociedade verdadeiramente saudável. Então existe, né, na nossa pesquisa aí, que a gente do Projeto Cachoeiras, quando a gente percorreu o rio inteiro, mostra essa pitada de filosofia e ciência, que é pegar as informações da filosofia e jogar em datas, mostrando que a sociedade, ela realmente virando de frente para o rio, é aí que ela vai ganhar o título de desenvolvida, né? De cidade verdadeiramente inteligente. Eu acho essa provocação muito válida, né, Clemente? Estamos aqui há quase 4 anos falando de negócio. E eu acho que nunca falamos do rio. Nunca. Para pensar. A gente já falou de turismo em vários aspectos. Turismo de negócios, aeroporto, porto, falamos do banhado, falamos agora o rio, que dá o nome da nossa região. A gente parece que não fala, ele está ali para nos servir, mas ele não... E leva vida. Exato, a gente ainda não englobou, né, o rio. E você é muito feliz, Pedro, quando você fala como que a gente pode ter o selo de uma cidade inteligente, onde você tem ali metas de educação, segurança, saúde, mas você não traz o rio para fazer parte da sua vida e você não cuida dele de maneira sustentável. Um rio com 1.300 quilômetros de vida, né? É muito grande. Isso, né? 1.136. E essa navegação foram quantos dias para conseguir? Começa em Paraibu, no Rio Paraíba. Começa né? em Areias, né? Ele nasce como o rio... o Paraitinga, com Piratininga, une os dois na altura de Paraibuna, aparece na atividade da Serra, desce todinho e vai até Campos de Goytacazes, Rio de Janeiro. Onde deságua lá. Está por dentro. Você faz parte de 3% da sociedade que sabe disso. Mas isso é importante, né? O rio, são exatos 1.136 quilômetros. Eu sei porque eu percorri cada metro sem sair da água, com a ajuda da ciência. Se não fosse a ciência, eu não teria feito esse feito, né? Foi uma pesquisa única no mundo até hoje. Tem uma análise de um rio da nascente à foz sem interrupção. E ele nasce em Areias com o nome de Rio Paraitinga. Junto com Paraibuna, ele vai formar a represa aqui de Paraibuna.
Depois da represa de Paraibuna, ele se torna o Paraíba, passando em Guararema, que para mim é a cidade referência hoje na construção do deck lá do trampolim. E depois ele vem passando cidade a cidade, Jacareí, São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, e vai até Campos do Goytacazes, no Rio de Janeiro. Então são 39 cidades que estão às margens do rio. Considerado, ele tem alguns slogans assim que é meio marketing, mas eu gosto de utilizar, que o Paraíba e a confluência do Paraíba e do Jaguari é a confluência mais importante das Américas. Certo. Isso pode ser só um slogan, mas por que isso? Devido à quantidade de pessoas e o quanto é importante na economia essa confluência e esses dois rios. E tudo isso dia 30 de novembro lá no Espaço Aqua. No Espaço Aqua. Quem quiser participar, recomendo o passeio de bote aí com o bote da Zephyr, que é muito confortável, você não vai nem se molhar, e vai conhecer as águas que abastecem nossas casas. E vamos desenvolver o turismo aqui em São José, nessa parte, e incentivar as outras cidades, porque não adianta São José limpar o rio se Jacareí polui. Lembrando que nós somos conectados pelo rio, todas as cidades, né? E nós estamos remando no mesmo bote, no mesmo rio, então é importante todas as cidades desenvolverem projetos nesse mesmo caminho. E a canoagem e o passeio turístico parece um lazer, mas é um trabalho importantíssimo, né? Acho que econômico, por a gente estar falando de negócio aqui hoje, e eu tenho certeza que para esse turismo que está vindo hoje, que vem de outras cidades, de outros países, com os aeroportos, os hotéis, a gente vai ter um atrativo que vai ser a cereja do bolo aqui para São José, vai ser ver uma Veneza ali, um passeio maravilhoso que a gente já tem condições hoje de vivenciar através desse evento que a gente tem dia 30 de novembro agora. Pedro, muito obrigado, sucesso a você, bom dia. Semana que vem mais um. Falando de negócios.